O foco é uma frase bem conhecida, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A gente está com uma análise aqui que tenta justamente decifrar o que Jesus quis dizer com isso. Nossa missão é entender o que significa realmente ser pobre de espírito nesse contexto e por que isso seria algo bom, uma bem-aventurança. E já para começar, um ponto-chave dessa análise. Ser pobre de espírito aqui não tem nada a ver com pouca inteligência, viu? A interpretação vai direto para a ideia de humildade, ok? Vamos desembrulhar isso aí. Exato. E o mais fascinante, eu acho, é como essa análise cria um contraste bem forte. De um lado, a humildade. Do outro, o orgulho. São quase como caminhos opostos mesmo, apresentados no texto. Faz sentido. Então, como é que a fonte define essa humildade? O que seria exatamente? Olha, é vista como uma submissão consciente a Deus, sabe? Uma simplicidade de coração. Não é algo forçado, mas uma escolha mesmo. É colocada como a condição fundamental para se conectar com o reino dos céus. Entendi. Uma escolha, uma abertura. E o orgulho, então, sendo o oposto, seria o quê? Uma barreira? Precisamente. A análise descreve o orgulho como uma forma de rebelião contra Deus. É tipo o principal obstáculo para ter uma fé genuína. E é bem interessante como o texto, assim, detalha as características de quem se encaixaria nesse perfil mais orgulhoso. Aqueles que o mundo talvez chame de sábios, né? De espírito elevado. Só que num outro sentido. E quais seriam essas características? Como esse orgulho se manifesta na prática, segundo a fonte? Bom, a análise aponta para algumas coisas. Primeiro, um autoconceito muito alto. Sabe, a pessoa se vê de um jeito tão elevado que acaba meio que desprezando o divino, talvez por achar que está abaixo dela ou que não precisa disso. Certo. Aí tem também um foco muito grande em si mesmo, um autocentrismo, que impede o pensamento de ir além, de se elevar para algo maior que o próprio eu, como Deus. Uma espécie de autossuficiência que acaba fechando portas, então. Exatamente isso. E essa autossuficiência leva uma tendência de negar aquilo que não se compreende. A própria inteligência vira a medida de tudo, a régua, né? Ah, entendi. Se algo tipo um poder superior ou a ideia de um mundo invisível não cabe nessa régua pessoal, a reação é rejeitar. O orgulho, segundo essa fonte, não deixaria a pessoa aceitar que existe algo acima dela mesma. Nossa, interessante como uma coisa leva a outra. E a fonte fala mais alguma coisa sobre essa postura? Tipo, como interagem com os outros? Sim, menciona também uma tendência a escarnecer da fé dos outros, tratar quem crê como alguém ingênuo ou simplório, ou até usar a própria expressão pobres de espírito, mas de forma distorcida, sabe? Num sentido pejorativo mesmo. Caramba, uma inversão total do sentido original que a análise propõe. Total, vira quase uma ofensa, né? Então, resumindo o que a gente está vendo nessa análise, a humildade seria essa abertura para o mistério, para o divino, enquanto o orgulho funcionaria como um fechamento, uma recusa em olhar para além de si. É isso. Essa é a conexão-chave que a fonte estabelece, sim, e ela leva isso para uma conclusão, digamos, bem séria. Argumenta sobre um confronto que seria inevitável com o mundo invisível, lá depois da morte. E nesse momento, a justiça divina, como está descrita no texto, agiria. Quer dizer, Deus não receberia da mesma forma quem viveu no orgulho desafiando e quem buscou humildemente seguir suas leis. Uma perspectiva bem direta, né? Sobre as consequências dessas posturas de vida. Sem dúvida. A lição final que essa análise parece querer passar é que, pensando nessa felicidade futura, as qualidades morais, especialmente a humildade, são a verdadeira riqueza. Ser rico de espírito no sentido do mundo, sabe, orgulhoso, super autoconfiante, isso teria menos valor. Menos valor na perspectiva divina, claro. Exato. A fonte é até bem taxativa nisso, chega a dizer que Deus preferiria o ignorante humilde a uns sábios que só confiam em si mesmo, no próprio orgulho. Ok. Recapitulando rapidamente nosso mergulho de hoje. Essa análise que a gente viu interpreta pobres de espírito não como falta de inteligência, mas como um chamado à humildade. E essa humildade é vista como chave para a conexão espiritual
em oposição direta ao orgulho, que seria um bloqueio. Isso. E fica talvez uma provocação final, pensando só no que essa fonte diz, né? Se nessa perspectiva divina, que foi apresentada, a humildade realmente supera a sabedoria mundana, o brilho intelectual, como será que essa ideia conversa ou talvez até entra em choque com as nossas métricas de valor e sucesso aqui fora no dia a dia, o que a gente realmente considera valioso?